Bem, a Isabela, a Amanda está começando a gravar aí. Eu quero saber se vocês estão visualizando direitinho aí. Tá tudo bem? Dá um okzinho aí. Isso, ó, valeu, Igor. Ok, Rafaela. Então, vocês estão visualizando aí. A gente não vai perder muito tempo. Boa noite, minha querida. Tudo bem, Jonathan? Oh, minha querida não, meu querido Jonathan. Então, a gente não vai perder muito tempo, porque daqui a pouquinho, né, a gente só tem um tempinho de aula aí, tá? Uma horinha de aula. Então, vamos à nossa revisão, que eu quero que vocês participem. É minha querida mesmo, né? Ah, tá. Então, tá ok. Bom, vamos lá, então. Hoje é uma espécie de revisão, tá? Tudo que vocês viram até então, obviamente que não tudo que vocês viram nas aulas, né? Mas, assim, boa parte que vocês viram, e além dos estudos de vocês seculares, né? Em casa. Então, a gente vai fazer eu fiz um apanhado de alguns conteúdos que a gente já viu e que vocês provavelmente, né, se nós não vimos com bastante recorrência, mas vocês viram aí em algum momento. Então, a gente vai fazer essa revisão hoje, eu quero a participação de vocês, ok? Vamos lá, então? Bem, eu trouxe um assunto, na última aula, eu falei com vocês que, na última aula, eu falei com vocês que eu traria um assunto que talvez muitos de vocês não teve ainda, que é a crase, o acento indicativo de crase. Então, muitos de vocês aí ainda mantêm uma certa dificuldade ainda com esse assunto, outros não viram ainda. Então, prestem atenção que eu tentei resumir o máximo que eu pude. Então, é só prestar atenção que vocês vão entenderem perfeitamente, de cabo a rabo. Vamos lá? Então, o primeiro assunto que eu trouxe é o acento indicativo de crase. Então, prestem atenção para que vocês possam, quem já viu vai rever, né, vai estudar mais um pouquinho, e quem não viu ainda, essa é a oportunidade. Antes da gente trabalhar, né, o uso obrigatório, o uso facultativo e o uso proibido, primeiramente vocês têm que entender que o acento indicativo de crase depende das preposições. Então, se vocês não tiverem muito conhecimento, muita lembrança aí das preposições, está na hora, então, de vocês tentarem gravar isso aí, né? E aí tem aquela musiquinha que vocês sempre aprendem no 7º, 8º ano, né, para relembrar aí as preposições. Então, tá aí, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Essas são as preposições essenciais, né? Evidentemente, nós temos as acidentais, mas a gente não tem muita utilização dessas preposições. Antes que eu me esqueça, não só as preposições, mas também as locuções prepositivas, né? Em que você tem aí a abertura de duas preposições. Então, prestem atenção aí. Bom, então, o uso obrigatório do acento indicativo de... Vamos receber, com certeza, Cauã, fica tranquilo que vocês receberão os slides, tá bom? Eu peço à Amanda imediatamente para enviar para vocês. O uso obrigatório do acento indicativo de crase, a gente tem aí antes de palavras femininas. Então, qualquer palavra feminina, obrigatoriamente você vai utilizar esse A aí, né, com o acento indicativo da crase. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Voltamos à cidade de minha memória. Cidade não é uma palavra feminina? Então, esse A é uma preposição, logo tem um acento indicativo de crase. Primeiramente, porque ele é uma preposição. Quem volta, volta a algum lugar, correto? O verbo voltar é um verbo regente. Ele exige preposição, né? E está aí a preposição. Agora, o acento indicativo da crase, ele só vai ocorrer porque você tem um A, que é a preposição, e você tem uma palavra feminina, né? Que é cidade. Então, ok? Tranquilo aí? Antes de palavras femininas, você tem que utilizar o acento indicativo de crase. Segunda regrinha aí para o uso obrigatório do acento indicativo. Quem vai a e volta a da, crase a. Quem vai a e volta a de, crase para quê? Por que eu coloquei essa frase mnemônica? Porque eu acho que facilita bastante na hora que você vai fazer essa brincadeira de locomoção. São verbos de locomoção, né? O verbo ir, o verbo voltar,
são verbos que dão, né, essa ideia de locomoção. Então, eu acho que vale essa frase mnemônica para vocês gravarem. Quem vai a e volta a dar, crase a. Quem vai a e volta a de, crase para quê? Complemento? Então, olha aqui, ó. Vou à Itália, volto da Itália. Então, vai ter crase, não vai? Por quê? Quem vai a e volta a dar, crase a. Itália é uma palavra feminina. E quando você faz esse movimento de volta, né, de locomoção, vou à Itália. Ok. Esse aí, preposição, tem acento indicativo de crase. Porque Itália é uma palavra feminina. Mas quando você faz esse retorno, né, volto da, então você mantém a crase, você tem, esse A aí tem crase. Agora, olha o segundo exemplo. Vou a Brasília, volto de Brasília. Então, esse voo a Brasília não tem crase. Porque quando você faz essa volta aí, né, esse retorno com o verbo ir, né, e voltar, já não tem mais crase. Por quê? Porque você, quem vai a e volta a dar, crase a, mas quem vai a e volta de, não tem crase. Crase para quê? Então, quando você faz esse movimento, né, de volta, né, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, prestem atenção nessa regrinha aí. Porque, embora Itália e Brasília sejam nomes femininos, né, é até um substantivo próprio, né? São nomes femininos. Exatamente. Como são nomes femininos, mas você faz essa brincadeira de movimento, vou a, volto da. Ok. Vou a, volto de. Não tem, né? Então, cuidado com essa pegadinha aí, tá? Embora os nomes sejam femininos, mas o verbo é um verbo de movimento, tá? Então, tem essa brincadeira aí. Gravem essa frase mnemônica que vocês nunca esquecerão dessa dica aí, dessa regra. Terceira regrinha com o uso obrigatório da crase, do acento indicativo de crase, vai ser nas locuções adverbiais, nas locuções prepositivas e nas conjuntivas. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, olha. Saímos à noite. O que a gente tem aqui? Por que esse A é craseado? E aí, quem vai? Saímos quando? À noite. Então, a gente está diante de uma locução adverbial de tempo. Isso aí, não esquece de preencher a lista de presença. Então, saímos à noite. Saímos quando? À noite. À noite é uma locução adverbial de tempo, né? Essa é a mesma ou é a outra? Como assim? Não entendi. Enfim, tá, você está falando sobre a lista, desculpa. Então, saímos à noite é uma locução adverbial. Portanto, noite é uma palavra feminina. O que você vai fazer com esse A? Colocar o acento indicativo de crase. O segundo exemplo que eu coloquei, os alunos deixaram o local às pressas. Então, novamente, você tem aí uma expressão, né, adverbial, de modo. Os alunos deixaram o local como? De que modo? De que forma? Às pressas. Então, às pressas é uma locução adverbial feminina. É importante vocês lembrarem que toda vez que eu vou utilizar a crase, são regras para palavras femininas, tá? Palavras ou expressões femininas, sempre, ok? Tranquilo até aí, gente? Então, vamos continuar a quarta regrinha. A quarta regrinha do uso obrigatório da crase é quando for hora, crase sem demora. Então, isso significa o quê? Que eu vou utilizar a minha crase quando eu estiver diante de uma frase que se refere à hora. Termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Então, 5 horas da tarde é o horário, né? Então, esse às vai ser craseado. Mas 5 é uma palavra masculina. Mas é hora. Então,
Quando você tem horário, essa preposição vai ser craseada, certo? Termino meu trabalho às 5 horas, às 4 horas da tarde. Beleza? O segundo exemplo, eu coloquei ali, ó. Saio da escola às 12 horas e 30 minutos. 12 horas e 30 minutos. Faltou ali o minutos, né? M-I-N, que eu gosto de colocar porque é o correto. Então, diante de hora, crase sem demora. Beleza? Essa é a quarta regrinha aí do uso obrigatório da crase. Não se esqueçam, vocês vão ter acesso a esse slide e aí vocês repassem em casa com calma amanhã, tá? Para vocês terem essas regrinhas aí bem em mente. Vamos lá. Continuando o uso obrigatório do acento indicativo de crase. Então, a quinta regrinha é a seguinte: antes dos pronomes demonstrativos aquilo, aquela ou aquele, né, e suas flexões, obviamente, a gente vai utilizar a crase. Mas como assim? Aquilo é pronome. Como é que eu vou utilizar a crase? Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. No verão, voltamos a aquela praia. A gente não fala voltamos àquela praia, né? Aquela praia. A gente fala de uma vez, né? Junta tudo numa palavra só para pronunciar. No verão, voltamos àquela praia. Então, quem volta, volta a algum lugar. Então, se esse verbo, voltamos, é um verbo regente, exige preposição, e eu estou diante de um pronome demonstrativo, né? Aquilo, aquela ou aquele, eu tenho por obrigação utilizar o acento indicativo da crase, nesse pronome demonstrativo. Então, vai ficar assim, ó. No verão, voltamos a aquela casa. Ou, desculpa, a aquela praia. Então, esse a, preposição, mais aquela, pronome demonstrativo, é igual ao quê? Aquela com acento indicativo de crase. Ok? Essa é a quinta regrinha aí. A sexta regrinha e última do uso obrigatório do acento indicativo de crase é essa aqui, ó. Antes da locução a moda de, quando ela estiver subentendida. Se ela estiver explícita, é óbvio que não precisa, né? Vai estar muito claro ali, a moda de. Mas quando ela estiver subentendida, implícita, então você tem que utilizar a crase. Ah, mas a palavra é masculina. Não tem problema. O que está subentendido aí é a expressão a moda de. Olha o exemplo. Veste roupas a Luís XV. Dribla a Neymar. Né? Luís XV é uma palavra masculina. Neymar é uma palavra masculina também. Mas o que está ali em jogo? É a palavra implícita, é a expressão à moda de implícita. Então, é como se eu estivesse dizendo, ó, ela veste roupas à moda Luís XV. Né? Ele dribla à moda Neymar. Então, se está subentendida a palavra moda, que inclusive é uma palavra feminina, então eu tenho que crasear esse A, ok? Essa aí é a sexta e última regra do uso obrigatório da crase. Vamos lá? Vamos passar para a próxima? Agora eu tenho o uso proibido. Uso proibido, né? É quando você não usa a crase. Em que situação você não utiliza a crase? Aí eu coloquei aqui, ó. Não se usa crase em palavras repetidas. Dia a dia, frente a frente, cara a cara, face a face, gota a gota, ponta a ponta, né? Não se usa. Por quê? São palavras repetidas, né? Então, é simples aí. Aí eu vou ter um exemplo, ó, embaixo. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Segundo exemplo, dia a dia nos conhecemos melhor. Terceiro exemplo, experimente dar o soro gota a gota para ele. Então, olha aí, ó, 3 exemplos, né, que utilizam palavras repetidas, então você não pode, em tempo algum, utilizar o acento indicativo de crase, ok? Bom, ainda continuando o uso proibido da
da utilização do acento indicativo de crase, nós temos a segunda regrinha. Olha ali, ó. Antes de palavras masculinas, nunca coloquem acento indicativo de crase ou acento grave, tanto faz. Olha aqui o exemplo, ó. Jorge tem um carro a álcool. Embora, né, você sabe, né, que álcool é uma palavra masculina. Mas a álcool é o tipo de carro que ele tem. Tá, ok, mas essa palavra álcool é masculina, então você não vai utilizar a crase aí, tá? Samuel comprou um Jeep a diesel, então, novamente, diesel é uma palavra masculina, então você não pode utilizar o acento indicativo de crase. Por exemplo, Jorge gosta de andar a cavalo. Ok? Também não. Por quê? Cavalo é uma palavra masculina. Então, antes de palavras masculinas, não se usa crase em hipótese alguma. Ok? Foi? Bem, terceira regrinha aí do uso proibido da crase. Antes de verbos. Gente, em tempo algum se coloca crase antes de um verbo. E é o que eu mais vejo, às vezes, aluno fazendo. Não tem crase quando a palavra seguinte é um verbo. Olha o exemplo que eu coloquei. Estava disposto a salvar a menina. Então, a salvar. Se salvar é um verbo, né? Inclusive, está tendo infinitivo, o que você vai fazer com esse a? Jamais crasear. Passava o dia a cantar, ou a cantarolar. Então, passava o dia a cantar. Cantar é um verbo, portanto, esse a não leva acento indicativo de crase. Isso não tem nada a ver. Ó, pessoal, o correto é assim, viu? Isso não tem nada a ver, e não nada a ver com H. É horrível isso, né? É horrível de se ler um negócio desse, mas tem gente que ainda faz. Mas vocês, alunos, por favor, né, jamais devem cometer um gafe dessa, né? Bom, e aí, a próxima regrinha do uso proibido da crase é diante de pronome crase passa fome. O que isso significa? Diante de pronome crase passa fome. Significa que eu não devo utilizar o acento indicativo de crase, em momento algum. Então, professora, qualquer tipo de pronome? Sim, sim, qualquer tipo de pronome. Depois vocês vão ver na crase uso facultativo algumas exceções, tá? Inclusive, já tem até 3 exceções aqui, pronomes de tratamento, né? Que é dona, senhora e senhorita. Então, por exemplo, vou fazer uma frase aqui. Entreguei o bilhete à dona Maria. Então, eu vou utilizar a crase, né? Porque essa é a exceção desse pronome de tratamento. Mas outros tipos de pronomes, de maneira alguma. A exceção são só esses 3 aí, ok? Bom, entreguei o livro a ela. Por que não tem crase? Porque ela é um pronome pessoal. Refiro-me a você. Por que não tem crase? Porque você é um pronome de tratamento. Dirigir-me a vossa excelência. Não tem crase também porque vossa excelência é um pronome de tratamento. Isso aí, todos são, exceto ela, né, o Jonathan? Vou te chamar de Jonathan aí, ó. Por que exceto ela? Porque ela é um pronome pessoal, né? Então, a exceção, como eu disse antes, são esses 3 pronomes de tratamento aqui, dona, senhora e senhorita. Mas quaisquer outros nomes, pronomes de tratamento feminino, evidentemente, não tem crase, ok? Bom, uso, agora, deixa eu colocar aqui no outro. Não entendi essa parte, Arthur? Vamos lá, vou explicar rapidinho de novo, Arthur. Esse último aqui, né? Então, quando eu digo diante de pronome crase passa fome, significa que eu não uso crase. Eu não uso o acento indicativo de crase, no a, né? Na preposição a. Mas a exceção dos pronomes de tratamento, de alguns pronomes, são esses aqui, ó. Dona, senhora e senhorita.
Estes aqui você pode utilizar a crase, tá? Agora, o restante, nem pensar. Nem pronome de tratamento, nem pronome pessoal, nem pronome possessivo, nem pronome oblíquo, nem pronome demonstrativo, nenhum, ok? A exceção é só esses três aqui. Agora, evidentemente, aí você fala assim, mas, professora, então nenhum outro tipo de pronome. Tá, calma que a gente vai ver lá no uso facultativo, que tem umzinho ali que você pode utilizar. É facultativo, mas como o próprio nome já diz, é facultativo. Você pode utilizar ou não, é facultativo, ok? Então, vamos a eles. Essa regrinha aqui, Arthur, é a última regrinha do uso proibido do acento indicativo de crase, tá bom? Depois você vai rever isso aí, Arthur. Agora a gente vai chegar no uso facultativo do acento indicativo de crase, tá? Lembrando que nós sempre estamos falando de palavras femininas, tá? Palavras masculinas, seja pronome, seja qualquer palavra, se for masculina, não tem crase, tá? A regra é clara. Então, o uso facultativo é mais fácil, né? Porque você pode utilizar a crase ou não. Mas é uma pegadinha também. Por quê? Porque muitas vezes você diz, não pode utilizar porque, sei lá, é uma palavra masculina. Mas se tiver implícito a moda de, né? Então, você tem que utilizar. É facultativo em nomes femininos, nomes próprios. Não, ele é facultativo, não é proibido. Você pode utilizar ou não. Então, às vezes, as pessoas não têm hábito de usar, aí acha que não tem. Não, ele é facultativo. Nesses casos aqui, ó. Depois da preposição até, fui até a praça. Por quê? Ou fui até a praça. Por que o uso é facultativo? Porque você já tem uma preposição, que é o até. Então, não há porquê, né? Não há necessidade de você crasear esse a. Né? O até não é uma preposição? Ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, per, perante. Então, se o até é uma preposição, por que você vai crasear esse a? Né? É facultativo, você pode crasear? Sim. Você pode não crasear? Sim. Né? Eu costumo não colocar, exatamente porque já tem uma preposição, então isso se torna aí meio redundante, mas é facultativo, tá? Você pode utilizar também. E a regrinha 2 aqui do uso facultativo é antes de nomes próprios femininos. É facultativo, como eu disse. Então, entrega a Ana, por favor. Então, olha só, essa parte da 1. Então, vamos lá. Quando você tem uma preposição até, Jonathan, você não pode... é facultativo o uso do acento indicativo de crase no A, porque você já tem uma preposição ali, juntinho. Né? Quando eles estão distantes, não faz parte do mesmo verbo, ok. Então, não tem problema, você vai utilizar. Mas, ou não. Mas, por exemplo, quando você tem uma preposição e outra logo em seguida, juntas, é facultativo, tá? Então, você tem uma palavra feminina, que é praça, mas antes você tem o quê? Você tem a preposição até e depois tem a preposição a. Você tem duas preposições para fazer referência a um nome feminino. Precisa? Né? Se você quiser, pode colocar. Mas não precisa, né? Porque o até é preposição e o a é preposição. E praça, evidentemente, é uma palavra feminina. Então, você vai utilizar se você quiser. Eu não gosto de utilizar porque eu acho redundante, né? Você utilizar um acento indicativo numa preposição a, quando você tem outra preposição ao lado, que é até. Né? Então, mas não tem problema nenhum. Antes de nomes próprios femininos, é algo que pode ser colocado ou não. Isso, não é necessário. Isso aí, não é necessário, tá? Antes de nomes próprios femininos. Entrega a Ana, por favor. Ana,
né, é um nome próprio, é um substantivo próprio, feminino. Então, eu vou acentuar esse A se eu quiser. Ou, né, entrego a Ana, por favor, com acento indicativo de crase, ou entrega a Ana, por favor, sem o acento indicativo de crase. Terceira regrinha aí do uso facultativo da crase é antes dos pronomes possessivos. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Diante de pronome, crase passa fome. Ok. Né? Aí a exceção eram aqueles três pronomes de tratamento, né? Dona, senhora e senhorita. Agora, o uso facultativo de outro pronome é esse aqui, ó. Esse aqui é o uso facultativo, aqueles outros são proibidos, né? O uso proibido. Agora, esse aqui, o uso é facultativo. Pronome possessivo. Feminino, claro. Olha aqui, ó. Mandou presente de Natal à sua família. Ou mandou presente de Natal à sua família, sem crase. Então, diante de pronome possessivo feminino, é facultativo o uso da crase. E qual outra exceção? Diante dos pronomes de tratamento dona, senhora e senhorita. Mas, professor, o restante é proibido. Tá? Lembre-se de que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes. As exceções são só esses dois. Porque, na verdade, eu nem considero esse aqui como uma exceção, porque o uso é facultativo, né? Mas você tem que saber essa regrinha aí, tá? Do uso facultativo diante de pronomes possessivos femininos. Bom, agora a gente chegou nos exercícios, né? Vamos lá? Eu preparei 15 exercícios aqui para vocês e eu queria muito que vocês participassem, que vocês dessem a opinião de vocês e respondessem, tentassem responder. Vamos lá? Vou dar assim 1 minutinho só para vocês pensarem. E aí eu quero ver quem vai responder. Sobre a crase, é incorreto afirmar o quê? Letra A. Haverá crase sempre que o termo antecedente exigir a preposição a e o termo consequente aceite o artigo? Letra B. É para marcar o incorreto, tá? A letra B. A crase é a fusão de duas vogais da mesma natureza, assinalada com o acento grave. Será que está certo? Letra C. Calma, calma aí. Letra C. A crase nunca ocorrerá na indicação pontual do número de horas, nas expressões a moda de e a maneira de, nas expressões adverbiais femininas. Bom, e a letra D. A crase nunca ocorrerá antes do substantivo masculino, antes de verbo, antes de pronomes em geral e antes de pronomes de tratamento. E aí, galera? Eu vi alguns aí de vocês colocando que pode ser a letra A. Vocês acham que é a letra A? Quem mais concorda? Então, vamos lá, gente. A letra A está correta. Por quê? Por que a letra A está correta e o restante não? Olha só. Perdão, perdão, é a incorreta. Incorreta. Por que o restante está correto e essa aqui não? Porque a letra B, ó, a crase é a fusão de duas vogais da mesma natureza, assinalada com acento grave. E aí, vocês concordam? Duas vogais da mesma natureza? Hã? E aí, gente? A ou B? Quero ouvir mais alguém aí. Deixa eu ver. A letra C está certa. Eu queria que alguém explicasse por que não pode ser ou a letra A ou a letra B. A letra C, ó, presta atenção, não entendeu? Presta atenção. A letra C e a letra D, a gente sabe que está correto. A crase nunca ocorrerá na indicação pontual do número de horas nas expressões a moda de e a maneira
D. E nas expressões adverbiais femininas. Está correto ou está errado, gente? O que vocês aprenderam agora há pouco? Lá no primeiro slide. Tá certo, né? Tá certo. Ocorre sim, né? Ou, perdão, tá errado. A crase ocorrerá na indicação pontual do número de horas, nas expressões à moda de e à maneira de, e nas expressões adverbiais femininas. Tá errado. Ela sempre ocorrerá. Não é a letra A. Olha a letra D. A crase nunca ocorrerá antes de substantivo masculino, antes de verbo, antes de pronome geral e antes de pronomes de tratamento. Ok, está certíssimo. Mas a letra C está errada. Vamos ver a letra B? A crase é a fusão de duas vogais da mesma natureza. Sim, gente. É a fusão de A mais A. Só que um A é preposição e o outro A é artigo, né? Aquele que é preposição vai ser assinalada com essa junção aí, né, de A preposição mais O, mais A, artigo, vai ser assinalada com acento grave. Então, a letra B está correta também. E aí? E a letra A? A letra A também está correta. Haverá crase sempre que o termo antecedente exigir a preposição a e o termo consequente aceite o artigo. Então, olha aí, ó, a preposição mais a artigo, você tem a craseado, né? Ou seja, o a com acento indicativo de crase. Então, a letra A está certíssima. A alternativa aqui incorreta é a letra C. A crase nunca ocorrerá na indicação pontual do número de horas? Claro que sim. Nas expressões à moda de e à maneira de e expressões adverbiais femininas? Jamais. Tá errado. Ela sempre ocorrerá nessas indicações. Tá? Quando você estiver diante de número de horas, crase sem demora. Expressões à moda de ou à maneira de, crase também. Está implícito. Sim, ela aparece, tá? Ela aparece. Então, a letra C está errada, está dizendo aqui que nunca ocorrerá. Isso é mentira, né? Isso está errado. Sempre ocorrerá na indicação pontual de horas, expressões à moda de e expressões adverbiais femininas, ok? Então, portanto, ó, número 1, letra C. É essa que está incorreta. Bom, e a próxima? A número 2 diz assim, ó. Em um e-mail de agradecimento, seu chefe errou quando escreveu. Até o diretor fez elogios à equipe. Tá certo. Equipe é uma palavra feminina. Então, e aí? Obrigado a todos. Será que tá certo? Letra C. A empresa... É a Rafaela. Pois é. Pois é, Camille. Letra B mesmo. Por que letra B? Fala para mim, Camille, Eduardo, Rafaela, que responderam aí. Ui, por que vocês acham? Ah, porque todos, além de ser uma palavra masculina, ainda é um pronome, exatamente. Além de ser uma palavra masculina, né? É um pronome e é também uma palavra masculina. Perfeito. Na letra A, você tem equipe, que é uma palavra feminina. Tá ótimo, tá certíssimo. A empresa está satisfeita com a atuação deste setor, então esse A aí não é crase, é um artigo, né? Não é preposição, está corretíssimo. Ah, mas professora, como é que eu vou saber se esse A é artigo ou preposição? Vamos lá. Experimenta trocar a palavra feminina por uma masculina. Se você obtiver ao, então esse A é preposição. Se você obtiver o, então esse A é artigo. Então, vamos testar isso? A letra C diz assim, ó, a empresa está satisfeita com a atuação. Vamos trocar a atuação, que é uma palavra feminina, por uma palavra masculina. Vou botar, sei lá,
A empresa está satisfeita com o desempenho deste setor. Olha aí. Né? Então, eu troquei o A pelo O, troquei a atuação por desempenho, que é masculino. Então, você viu que você obteve o, artigo o, e não preposição ao, né? O a. Aqui, ó, tá certíssimo. A empresa está satisfeita com a atuação. Artigo. Espero que todos compareçam à comemoração. Correto. Comemoração é uma palavra feminina. Vou à Venezuela. Tá correto, gente? Quem vai a e volta a dar, crase a. Quem vai a e volta... Isso aí, Jonathan. Quem vai a e volta a de, crase para quê? Então, quem vai à Venezuela, volta da Venezuela. Né? Então, tem crase nesse a aí. Beleza, gente? Podemos? Número 3? Partiu, então, hein? Número 3 diz o seguinte, ó. Que delícia. Essa, se eu não me engano, é a última de acento indicativo. Depois eu coloquei outras coisas. Coloquei morfossintaxe. Assinale a opção incorreta em relação ao emprego do acento indicativo da crase. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Tá certo, gente? E aí, o que vocês acham? Vamos fazer logo junto, né? Tia, aí sim, como é que é? Então, e aí, gente, a letra A, vai pensando aí, se está certo. É para assinalar a incorreta. A letra B, Eduardo, este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população. Justíssimo. Concordo plenamente com o Eduardo, com a Rafaela. Isso aí. Por quê? Qualquer é o quê, gente? É um pronome indefinido. Então, diante de pronome, crase passa fome. Então, portanto, aí, ó, mataram logo de cara, é a letra B. O restante, vamos ver só para desencargo. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Certíssimo. Então, por quê? Entrevista é uma palavra feminina. Letra D, a verba aprovada destina-se somente a aquela. Isso. Você quer saber o que é recenseador? Recenseador é uma pessoa que que é contratada para ir à casa das pessoas fazendo o censo, fazendo recenseamento, ou seja, quantas pessoas tem, né, fazendo uma estatística, né, porque depois eles se juntam, se reúnem, e aí eles vão ter aí uma estatística de quantas pessoas, quantas crianças, quantos adultos tem numa casa, quantos têm emprego, quantos não, quantas crianças estudam, quantas crianças ainda são, né, muito pequenas, que ainda não estão em idade escolar. É recenseamento, ou seja, estatística, né? Bom, e recenseador é a pessoa que faz esse tipo de trabalho. Letra D, a verba aprovada destina-se somente a aquela cidade sertaneja. Certíssimo, né? Porque você tem o a preposição e o pronome demonstrativo aquela. Então, você vai juntar, né? Você vai fundir essa preposição a com o pronome demonstrativo aquela e vai crasear esse a. Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Então, perfeito. Né? Se você trocar prosperidade, que é feminino, por uma palavra masculina, você vai ter ao. Né? Então, você já sabe aí que tem crase. Portanto, número 3, letra B. Anotem aí. Número 4. Número 4 diz assim: assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de grado. Pensei que aquela era a última, mas pelo visto não. Então, o autor se comparou a alguém que tem boa memória. Tá certo, gente? Letra B. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Tá certo? Vamos ver. Quero ver a opinião de vocês aí. Letra C. As pessoas aludem a uma causa específica. Letra D. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. E letra E. Letra B. Os livros foram entregues a ele. Então,
A única que está correta é a letra B. Muito bem, muito bem. Então, ele se referiu às pessoas, porque quem se refere a algo ou a alguém, né? Então, além do verbo ser um verbo regente, né? Você está diante de uma palavra feminina, que é pessoas. Portanto, letra B do número 4, tá? Anotem aí, para depois vocês estudarem, né, e repassar. Bom, número 5. A alternativa em que o sinal de crase não procede está onde, hein, gente? Letra A. A exceção da Bandeirantes, as outras emissoras de televisão detêm a ampla liderança com percentuais fabulosos. Então, a única que não procede seria a. Letra B. Está presente a cineasta das cidades brasileiras a quem a porcentagem de 7% surpreendeu. Opa, a quem, né? A quem é o quê? Quem é pronome, né? Pronome relativo. Letra C, os dados da pesquisa referem-se às cenas. Perfeito, cenas, palavra feminina, plural, então, preposição acentuada, devidamente, plural. Certamente, sem paralelo em qualquer outro lugar do mundo. Letra D, cresce, às escondidas, o número de cidades recebendo imagens de televisão ameaçadoras dos valores ético-culturais. Também está certo. Por quê? Às escondidas é uma locução adverbial, de modo, né? Então, você tem aí a letra B como a única que, né, o sinal da crase não procede. A quem é um pronome relativo, então, portanto, não procede aí o acento indicativo de crase. Anotem. Bom, número 6. Vamos ver o número 6 aí. Ah, qual é a resposta? Da número 5? Da número 5? Ou todas? Depois você pega com alguém. A número 5 é a letra B, tá? Depois eu até repasso. Se der tempo, eu repasso para você. Vamos ao número 4. Perdão, número 6. Aí a gente já fugiu do acento indicativo de crase. Na oração, foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha. Qual é o núcleo do sujeito? E aí, galera, quem respondeu já? Letra D, vaqueiros? Opa! Quem concorda com a Rafaela? Opa, Eduardo. Por quê, gente? Muito bem, Matheus. Por quê? Olha ali, ó. Foram chamados às pressas os vaqueiros da fazenda vizinha, né? Então, a única palavra que é a mais importante, né, que é a significante ali do sujeito, é vaqueiros. Portanto, número 6, letra D. Perfeito. Vamos lá que eu estou apertando um pouquinho agora. A número 7 diz assim, olha, assinale a alternativa em que o sujeito está incorretamente classificado. Sujeito. Chegaram de manhã o mensageiro e o guia. Está correto? É um sujeito composto? Letra B. Fala-se muito neste assunto. É um sujeito indeterminado? Letra C. Vai fazer frio à noite. Sujeito inexistente? Letra D. Haverá oportunidade para todos. Sujeito inexistente? E letra E. Não existem flores no vaso. Sujeito inexistente. Qual que estaria incorreta aí? Rápido. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bora, galera. Letra D? Você acha que está incorreto? Mas o verbo haver, no sentido de existir, não, letra C também não, Camille, Matheus. Vai fazer frio à noite é sujeito inexistente. Por quê? Porque se refere a clima. Tá certo? A letra D também está certo.
Opa, Rafaela, muito bem. Não existem flores no vaso. O verbo existir, ele aqui tem um sujeito. O verbo existir é a mesma coisa que ter. Então, ó, o que não existe no vaso? Flores. Então tá errado, é sujeito simples, né? Não é inexistente. A letra D, o verbo haver no sentido de existir, o verbo haver no sentido de existir ou de tempo decorrido, né? Nesse caso, é sujeito inexistente. Pois é. Ah, a letra A está certíssima também. Chegaram de manhã o mensageiro e o guia. Quem chegou de manhã? O mensageiro e o guia. Então, sujeito composto. Fala-se muito nesse assunto. Quem fala muito nesse assunto? Não sabemos. Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do singular, mais artícula C, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Então, está certinho a letra B também. A letra C, vai fazer frio à noite. Existe um sujeito aí, praticante? Tá certo, tá perfeito. Vai fazer frio à noite. Não tem sujeito aí. Não existe um sujeito que praticou ou sofreu ação aí. Vai fazer frio à noite. Quando você se refere a tempo, o verbo se refere a tempo, né, ou clima, o sujeito é sempre inexistente, né? Fenômeno da natureza. E aqui, ó, a letra E. A letra E está tá errada, né? Não existem flores no vaso, não tem flores no vaso. Não é sujeito inexistente, é sujeito simples. Portanto, número 7, letra E. Número 8. Opa, número 8. Comecei a apertar um pouquinho, hein? Considere a frase: ele andava triste porque não encontrava companheira. Então, vocês têm que analisar esses dois verbos, andava e encontrava. Os verbos grifados são, respectivamente, o quê, gente? O primeiro é transitivo direto e depois o de ligação. E aí? Vou parar de falar, senão atrapalho vocês. Ah, Eduardo falou que é a letra E. De ligação e transitivo direto. Opa, muito bem, é a letra E. Porque andava é um verbo de ligação e você, né, porque é um verbo que traduz ideia de estado, modo. E não encontrava quem, né? Ou o quê? A companheira, né? Quem? A companheira. Nesse caso, o verbo encontrava é um verbo transitivo direto. Muito bem, porque não tem preposição aí. Fechou? Número 8, letra E. Opa, letra S, isso. Número 9. Número 9 diz o seguinte, ó. O toque dos sinos, ao cair da noite, era trazido lá da cidade pelo vento. Então, gente, esse termo grifado é o quê, hein? É um sujeito? É um objeto direto? Indireto? Complemento nominal? Ou agente da passiva? Letra E, agente da passiva? Vamos ver se alguém pensa diferente. Mais alguém? Eduardo disse que é a letra E. E aí, mais alguém? Ou alguém discorda? Letra D, Laís. Complemento nominal? Vamos lá, mas ele não está complementando aqui, Laís, o trazido lá da cidade. Não está complementando o verbo trazido? Era trazido lá pelo verbo, ou pelo vento. E aí? Não pode ser. Não está sendo complementado pelo verbo. Olha a frase, Laís. O toque dos sinos, ao cair da noite, era trazido, ó, verbo auxiliar, mais verbo no particípio, mais preposição, você tem um sujeito aí, ó, você tem um agente da passiva. Um sujeito paciente e um agente da passiva. Portanto, a Rafaela, perdão, e quem mais? O Eduardo, estavam certíssimos, Laís. É agente da passiva. Olha como é que o aspecto da frase. Ao cair da noite, era trazido lá, né, lá da cidade, é isso mesmo, peraí, lá da cidade, porque eu botei o negócio na frente, lá da cidade, pelo vento. Então,
Agente da passiva é quem sofre ou quem faz a ação. Agente da passiva aqui, ó. O vento, nesse caso, é quem está sofrendo a ação. Por isso que ele é o agente da passiva, tá? Se você tivesse ele aqui, ó. O vento trazia o toque dos sinos, aí ele seria sujeito agente, né? Sujeito agente. Mas aqui ele é o agente da passiva porque ele sofre a ação. Beleza, gente? É ele que é trazido, né, lá da cidade. E não traz. Então, vocês têm sempre que observar, Laís, essa composição da frase. Se você sabe que essa frase está na voz passiva, automaticamente o termo em negrito aqui é o agente da passiva. É ele que sofre a ação, né, de ser trazido. Bom, então, número 9, letra E. Número 10. Na expressão por todos era apedrejado o Luizinho. O termo grifado é o quê, gente? Objeto direto, objeto indireto, sujeito, complemento nominal ou agente da passiva? Laís, olha novamente essa frase, a composição dessa frase. Ela está na voz ativa, passiva, sintética? E aí? Por todos era apedrejado o Luizinho. Inclusive, essa frase ela está fora, né, da ordem. A ordem correta seria: o Luizinho era apedrejado por todos. E aí? Professora, Fala, meu bem. o que é apedrejado? Apedrejado? Apedrejado. Ele foi. Jogaram pedras, muitas pedras nele. Apedrejado é nesse sentido. Pode ser no sentido literal, né, de jogar pedra nele, né, de atingi-lo com pedras, pedras mesmo, ou pode ser no sentido figurado, ou seja, dele ser rechaçado, dele ser as pessoas se oporem ao que ele diz, ao que ele faz. Então, é nesse sentido também, né, de ser apedrejado, no sentido de ser apontado, né, como errado. Então, pode ser no sentido aí, essa frase pode ser no sentido conotativo ou denotativo, não importa. O fato é que todos, né, essa frase aí, a composição dessa frase não está na voz ativa, ela está na voz passiva. Então, quando você tem verbo auxiliar, mais verbo no particípio, preposição, e a palavra em destaque aí é o quê? Agente da passiva. Também. Isso aí, Eduardo. Agente da passiva, tá? Porque a composição da voz passiva qual é? Verbo auxiliar, né, que é o era. Verbo no particípio, que é o apedrejado. Preposição, que é o por. E depois você tem o agente da passiva, que é todos. Bom, vamos lá para a questão 11. A questão 11 diz o seguinte: a linguagem do amor está nos olhos. Os termos grifados são, respectivamente, o quê? Complemento nominal e predicativo do sujeito? Adjunta de nominal e predicativo do sujeito? Adjunta de nominal e objeto direto? Complemento nominal e adjunto adverbial? Ou adjunta de nominal e adjunta adverbial? E aí? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. São os termos em negrito. Vamos lá, vou dar uma dica. Linguagem é o substantivo, correto? Substantivo. Eu estou falando morfologicamente, tá? Se linguagem é o substantivo, todas as palavras que fazem referência a esse substantivo, na sintaxe. Bom, quem está dizendo, Davi? Olha, eu acredito que o Igor esteja correto.
Tá, Davi? Olha só, vamos lá. Pois é, Pablo, é a letra D. Por quê, gente? Vamos lá. Toda vez que você tem um complemento nominal, significa que você está complementando o nome. Olha aí, ó, a linguagem do amor. Do amor não está complementando o substantivo linguagem, né? Então, nesse caso, você tem um complemento nominal. E depois, está nos olhos. Está onde? Adjunto adverbial de lugar. Mesmo que sendo esse lugar um lugar fictício, um lugar, né, um sentido conotativo. Pois é, Davi. Então, pensa sempre nisso. Complemento nominal, não, meu bem, fica tranquilo. Complemento nominal, ele completa um nome, né? O adjunto adnominal, ele também vai complementar um nome. Só que o adjunto adnominal, ele é agente. Ele é agente, é ele que age. E aqui, ó, do amor, a linguagem do amor não é agente. O complemento nominal, ele é paciente. Ó, anotem isso para vocês não esquecerem. Diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Os dois fazem referência a um nome, correto? Os dois. Que nome é esse? Ah, pode ser um substantivo, majoritariamente é um substantivo, mas pode ser um adjetivo, pode ser até um advérbio. Então, vai ser sempre um nome, ok? E aqui a gente tem um nome, que é linguagem. O complemento nominal e o adjunto adnominal, eles também vão ter o auxílio da preposição. Eles sempre virão seguidos de uma preposição. E aqui a gente tem, ó, a linguagem do amor. O adjunto adnominal também tem preposição na sua composição. A diferença é que aqui, e os dois têm verbos de ligação. Só que a diferença é que o adjunto adnominal, ele é agente da ação, ele é agente da oração, é ele que age. Já o complemento nominal, ele é paciente da oração. E aqui, nessa frase, a linguagem do amor está nos olhos, do amor é paciente, não é ele que age, não é ele que toma a atitude, não é ele que tem a ação, né? Então, ó, letra D, complemento nominal. Beleza? Essa é a diferença aí entre adjunto adnominal e complemento nominal, tá bom? Bom, vamos lá para a próxima que está acabando? A número 12 diz assim, ó, eu coloquei até 15, tá, gente? Então dá para a gente fazer numa boa. A 12 diz assim, ó, diga ao povo que fico. É um período que simples, composto por coordenação, composto por subordinação, composto por coordenação e subordinação, ou composto de 3 orações? E aí? Dale, 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 dale. Opa, letra C, Eduardo. Alguém mais concorda com o Eduardo? Hã? Quero ouvir a galera. Laís, Davi, concorda? Matheus? Por quê? Por que é um composto, é um período composto por subordinação? Primeiro, você tem uma subordinação e você tem diga ao povo que fica. Você tem 2 verbos. Diga. Sim, é a C, Jonathan. Olha só. Você tem diga, que é um verbo, e você tem fico. Né? Então, você tem 2 verbos. O que você aprendeu? Período composto, você tem isso, e você tem a conjunção que, fazendo aí, ó, essa subordinação. O verbo diga na primeira oração, muito bem. E o verbo fico na segunda oração subordinada. E esse que aí, ó, faz essa ponte, né, de subordinação. Ele, perdão, é que faz aí, ó, que dá essa liga, né, subordinada. Muito bem. Letra C, composto por subordinação. Estou gostando, hein? Estou gostando. Número 13. Quando a gente começa a gostar, acaba. Mas é assim mesmo. Não esquenta a cabeça, não. Confiamos no futuro. Desconhecemos as coisas do futuro. Temos confiança no futuro. São 3 frases distintas. Beleza? Então, o que a gente tem aqui, respectivamente? Nesses termos grifados.
objeto indireto, adjunto, adnominal e complemento. Letra B, objeto indireto, complemento e objeto indireto de novo. Letra C, objeto indireto, complemento. Letra D, objeto direto, adjunto, adnominal e objeto indireto objeto indireto? Ou é objeto direto, sujeito e complemento nominal? O que a gente tem aí? Confiamos no futuro. Vamos por parte, né? Letra E, eu acho. Mas olha só, Igor, quem confia, confia em algo ou em alguém. A Rafaela disse que é a letra C. Vamos ver, ela está no caminho. Por quê? O verbo confiar, ele pede preposição, Igor. Quem confia, confia em alguém. Pois é, deu mole. Quem confia, confia em alguém. O no é preposição. Por quê, Igor? Ele é a junção, ele é a contração de em mais o. A contração de em mais o, a gente tem o quê? No. Então, logo, a gente tem um objeto indireto. Ok? Vamos ver se é a letra C mesmo. Até aí, ó, a gente já descartou a letra E, a letra D, a letra E e a letra D. Depois você tem, desconhecemos as coisas do futuro. Opa! Desconhecemos as coisas do futuro. Mas esse do futuro não está se referindo ao termo coisas? Como é que é o objeto indireto? E aí? Quem falou que é a letra C, tem certeza? Ah, pois é, pensa nisso, hein? Ó, desconhecemos as coisas do futuro. Do futuro está fazendo referência a coisas, né? Que é um nome. E você tem o auxílio da preposição aí. E ele é paciente. Portanto, complemento nominal, gente. E aí a terceira frase diz assim: temos confiança no futuro. Então, temos o quê? Confiança. Não dá, E Luana, agora. não entendi, perdão. Não, peraí, não é a letra. Peraí, calma aí. Ah, tá certo, é isso aí. Ó, peraí. Complemento nominal. Opa, calma. Objeto indireto, complemento nominal, complemento nominal. Opa, a letra A, aqui, ó. Desconhecemos as coisas do futuro, não é complemento nominal, não. É adjunto. É adjunto. Desconhecemos é um verbo de ação, né? Para você ter um complemento nominal, o verbo tem que ser de ligação, que é o caso aqui, ó, da terceira frase. Temos confiança no futuro. Agora sim, você tem verbo de ligação, nome, que é confiança, né, um substantivo, e você tem aí, ó, preposição, em mais o, no. Então, futuro é o complemento nominal aí, né, de confiança. E é a letra A, gente. A questão 2, ó, a segunda frase, desconhecemos as coisas do futuro. Até poderia ser um complemento nominal se a gente tivesse um verbo de ligação, mas a gente tem um verbo de ação, que é desconhecemos, portanto, adjunta de nominal, né? Então, letra A. Beleza, gente? Letra A aí. Bom, número 13, letra A. Anotem. 14, penúltima. Só muito mais tarde vim a saber que a chuva pôs pontinhos na estrada e que não pontinhos, ninguém que pontinhos. E aí? Qual é o verbo que se encaixa aí perfeitamente? Detera? Detivera? Detera de novo? Detivera? E aí? Dependendo do primeiro aí, ó, da primeira resposta, vocês já podem eliminar um monte. O que vocês acham? Só muito mais tarde vim a saber que a chuva os... Vamos lá. O verbo deter, conjugado no modo subjuntivo, né?
Letra, o quê? Detera? Não, Mateus, não existe essa palavra, detera. É detivera. Detivera. Por quê? Esse verbo deter, ele está conjugado no modo subjuntivo. E no presente, né? No presente do subjuntivo. Toda vez que você tem o presente do subjuntivo, você tem essa forma de escrita. Ó, que eu detivera, que tu detiveras, né? Que eu fizera, que tu fizeras, tá? Então, aqui você tem um verbo aqui no modo subjuntivo, portanto, detivera, tá? Letra E? Você acha que é, Pablo? Vamos ver. Então, o pessoal está em dúvida aí. Letra E, letra B. Então, vamos lá. Detivera. Que a chuva os detivera na estrada. Não existe o verbo detera, tá, gente? Na estrada. E que não houve ninguém, ou que não teve ninguém, ou... E aí, teve ou houve? Não teve ninguém. Vamos fazer logo o restante, que aí dá para vocês. Estou na tranquilidade. E que não houve ninguém que os ajudasse, ajudasse eles. E aí? Porque teve, aí você pode falar assim, mas professor, o teve está errado? Porque o houve está certo, né? Detivera, houve. Então você está aí, ó. Você está matando já aí qual seria a resposta. Pode ser a letra D, pode ser a letra A, mas a letra, pode ser a letra B, né? Mas aí você pensa assim, mas a letra C não poderia ser o teve? A gente sabe que não é a letra C porque tem o detera, né? Então tá errado, não existe detera, é detivera. Agora, o teve é uma linguagem informal, é uma linguagem informal. Já o houve, né? Ter e haver, o houve é uma linguagem formal, tá? A linguagem culta. Então, o certo é você utilizar houve. Se fosse uma linguagem, né? Se você estivesse dizendo isso na informalidade, teve estaria certo. Então, ó, letra B, com toda certeza, você tem aí, ó. Aí, depois você tem ninguém que os ajudasse. Ninguém que os ajudasse. Então, letra B. Beleza, gente? Ah, que ajudasse eles. Ajudasse eles é linguagem informal, novamente falando. Tá? Então, não pode ser ajudasse eles. Correto é os ajudasse. Letra B do número 14. E, por último, e não mais importante, não menos importante, não mais importante, não menos importante. É tão importante quanto. Diz assim, ó, qual das seguintes sequências indicam as frases em que as vírgulas foram usadas corretamente? Poemas que ele escreveu serão recitados esta noite? Recitados aí entre vírgulas? Os poemas que ele escreveu serão recitados esta noite? Que ele escreveu entre vírgulas? Esta noite, vírgula, os poemas que ele escreveu serão recitados. Qual seria aí o uso correto? Letra D? 1 e 2? Opa, 2 e 3, mas aí, diz 2 e 3 o quê? Você está dizendo o quê? A letra C? Quem disse que é a letra A, 1 e 3, 2 e 3? Então, alguém disse, vamos lá. Os poemas, vou explicar então agora para vocês. Não pode ser o A, tá, Eduardo? Por quê? Os poemas que ele escreveu serão recitados esta noite. Essa frase, Eduardo, ela está na sua ordem direta. Ou seja, sujeito, verbo, complemento. Então, não pode colocar vírgula entre sujeito e predicado. Por isso que a letra A está errada, tá? É para a gente marcar a correta. Então, a letra A está errada por isso. Recitados não deveria estar entre vírgulas, tá? Agora, número 2, está correto. Por quê? Ó, os poemas serão recitados esta noite. Então, esse entre vírgulas aí, ó, que ele escreveu, é uma oração subordinada explicativa.
Esse que aí, ó, dá essa ideia, né? É um adjetivo explicativa. Por quê? Os poemas que serão, que ele escreveu serão recitados esta noite. E lembra que eu falei para vocês, a oração subordinada explicativa, assim como o aposto, você pode retirar que não vai fazer diferença na frase. Não vai mudar o sentido da frase. Né? Não vai perder o sentido. Então, ficaria assim, ó, se você retirasse essa expressão entre vírgulas. Os poemas serão recitados esta noite. Então, está correto. Está perfeito. Tá? A número 2 está correta. A número 3, esta noite, os poemas que ele escreveu serão recitados. Está corretíssima também. Corretíssima. Por quê? Você deslocou, a primeira está errada, a segunda está certa? Não entendi. Não, meu bem. Vamos lá, a número 3. A número 3 está correta. A número 1 que está errada. A número 2 está correta. E a número 3 também está correta. Olha aqui, ó. Esta noite, vírgula. Os poemas que ele escreveu serão... Isso, é a letra A, Eduardo. Isso aí. Serão recitados. Por quê? Por que essa questão aqui está certa, número 3? Porque você deslocou essa informação. É um adjunto adverbial de tempo, né? Esta noite. O certo seria o quê? Ah, tá. Eu falei que estava errado? Ah, não, eu estava aqui fazendo suposições, o que poderia estar certo, o que poderia estar errado. Mas a gente tem que analisar uma a uma, até que chegue a resposta certa aí. A sua se confundiu com B, com C e tudo mais. Até que eu desse uma resposta ideal. Então, olha, a número 3, por que ela está certa? O certo seria, a ordem direta seria o seguinte: os poemas que ele escreveu serão recitados esta noite. Esse seria o correto, né? Seria a ordem direta da frase. Mas como foi intercalado uma expressão, que é o adjunto adverbial esta noite, há necessidade da vírgula, né? Então, ó, quem respondeu aí, letra A, 2 e 3, corretíssimo. A única errada aqui é a número 1, né? Entre sujeito e predicado não se usa vírgula. Bem, galerinha, olha, eu agradeço pra caramba a presença de vocês, tá? E espero muito, muito, muito que vocês revisem esses conteúdos agora, mais os que vocês já têm, e que vocês façam aí uma excelente prova. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Só que vocês têm que prestar atenção ao que vocês estão marcando, tá? Não sai marcando qualquer coisa, não. Pensa no que foi dito, que foto bonita, né? Pois é. Não corresponde à dona, mas é isso aí mesmo. Tudo bem, tá tudo bem. Nada, minha querida Camila. Olha, o que eu quero de vocês é que vocês façam uma excelente prova, que vocês marquem a resposta correta, mas que vocês pensem antes de marcar, para não ter ali, puxa vida, marquei errado, e agora que eu vi que era outra, tá? Então, estejam atentos às questões e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, galera. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.